Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Eureka, podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Aqui a gente conversa com pesquisadores, professores e estudantes para entender melhor a ciência que está sendo feita dentro da universidade e fora dela também. Eu sou o Everton, graduando em jornalismo pela UFMG. E eu sou o John, mestrando em matemática na UFMG. Lembrando que seu espaço para a ciência é aqui, e o tempo é quando você quiser. Hoje vamos entrevistar a professora Bonnie Romano Zaire, que fez graduação e mestrado na UFMG, doutorado na Universidade Paul Sabatier, na França, e pós-doutorado na UFMG com bolsa Jovens Talentos do programa CAPS-Print. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Física da UFMG e atua principalmente com análise de estrelas por meio de espectroscopia e espectropolarimetria de alta resolução, tanto no óptico quanto no infravermelho. Seja bem-vinda ao Eureka, professora Bonnie. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia, John. Bom dia, Everton. É muito bom estar aqui hoje com vocês, com todos que estão ouvindo a gente. E começando mais pela vida pessoal e na infância, como que você era na infância? Como você conheceu a física? E seus pais te incentivaram a estudar e tudo mais? Eu acho que eu sempre fui uma criança muito agitada. Eu gostava muito de praticar esporte, jogar futebol. Mas minha mãe e meu pai, eles sempre me incentivaram muito para estudar. Sempre tiveram muita importância mesmo do estudo na nossa vida. Tanto que influencia a nossa carreira, a nossa vida profissional. Eles sempre me incentivaram muito. E por que você escolheu a física, assim? Tem algum fator que te motivou? Eu acho que eu gostava muito de assistir filme, série, então eu tive muita influência das minhas escolhas, assim, das séries que eu assistia. Eu tive a fase que eu queria fazer direito, porque eu estava assistindo Law and Order. Depois eu tive a fase que eu queria fazer medicina, porque eu estava assistindo Dr. House. Então eu acho que todo o conhecimento que eu via nas séries, eu achava lindo e queria aprender aquilo. Eu sempre fui muito curiosa. E eu comecei a assistir The Big Bang Theory e aí eu fui pra física. É uma brincadeira que eu gosto de fazer, mas eu acho que eu sempre fui muito da área de exatas, assim. Mas eu não sei se quando eu escolhi física eu sabia de verdade o que é ser um físico. E após essa escolha, professora, como é que foi a sua adaptação durante a graduação? Era aquilo que você esperava enquanto estava no ensino médio ou mudou? Eu acho que o jeito de estudar no início da graduação muda muito. Então, assim, eu tive aquela fase de adaptação, de como estudar numa rotina muito mais livre, que é a universidade, né? A gente que tem que criar, assim, a forma como a gente aprende melhor. Então, eu acho que muda muito a realidade do estudo, né? Então, eu tive aquela fase inicial de adaptação, saber se eu estudava melhor em grupo, individualmente, esse tipo de coisa. Mas eu me adaptei, me encontrei muito na física e fui descobrindo o que é ser físico aqui na universidade. E você cresceu aonde? Aqui em Belo Horizonte mesmo? Onde você fez seu ensino médio? Eu sou de BH mesmo. Eu morei alguns anos da minha vida, uns 5, 6 anos em Vitória, no Espírito Santo. E depois eu voltei pra cá, fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio aqui em BH. Meu ensino médio foi no Santa Maria, Nova Suíça, e antes eu estudei na escola pública Barão do Rio Branco. Agora, voltando à etapa da graduação e no sentido relacional, como que foi sua inserção no ramo da física, principalmente no que tange a um ambiente tão masculinizado? Realmente é um choque para quem vem da escola, que é mais ou menos 50% ali, homem e mulher. Quando você entra na física, eu lembro que minha turma de 40, 45 alunos, só 6 eram mulheres. Então, realmente, isso é um choque inicial. Mas, curiosamente, eu acho que, assim, como é um ambiente bem nerd e bem parecido com o jeito que a gente num geral, assim, na área da física, a gente sente muita afinidade com todo mundo que tá ali, com os homens, com as mulheres. Mas, curiosamente, das mulheres que entraram na graduação comigo, quase todas concluíram o curso de física, o que é realmente impressionante, porque você costuma ter uma desistência muito grande no curso de física, né? Muitos entram, mas poucos se formam. Então, é interessante que quase todas as mulheres que entraram, elas concluíram a graduação, acho que com exceção só de uma. E esses cursos de exatas, eles demandam muito. E normalmente os estudantes têm muita dificuldade para terminar. Ou dificuldades durante o curso. Você teve dificuldades durante sua graduação?
Como que foi esse contato com seus colegas? Vocês estudavam juntos? Como que era isso? Pois é, eu particularmente tive dificuldade no estudo em grupo. Eu sou uma pessoa que eu preciso ler no meu tempo, ler o livro, o conteúdo antes, tentar fazer os exercícios. Essa coisa de compartilhar a solução atrapalha o meu raciocínio, porque assim, se eu tenho a resposta, eu não tenho aquela fase do aprendizado que é importante de te tentar resolver aquilo, né? Então, eu fui aprendendo o jeito que eu estudo mesmo e depois eu também aprendi a inserir um pouco do trabalho em grupo, assim, melhor, que eu tive um aproveitamento melhor, mas no geral eu sou uma pessoa que eu estudo mais sozinha e depois eu gosto de discutir como que a gente interpretou as coisas, ter essa compreensão geral da matéria, assim, com os outros alunos que estavam no curso. Mas, de forma geral, no início da graduação, foi igual eu comentei, foi um choque, assim, de tentar aprender essa nova forma de estudar e da vida universitária também, que é difícil de você chegar num balanço ideal entre querer aproveitar todo esse universo e também dedicar para os estudos e levar tudo isso de forma saudável, né? E eu acho que depois que eu consegui achar meu equilíbrio, eu consegui fazer de forma muito melhor, assim, a minha graduação e eu não tive dificuldade para poder concluir minha graduação. Eu, inclusive, tive que manejar bem para eu conseguir fazer todas as matérias que eu queria fazer e não integralizar o curso no final em 3 anos e meio. Eu não tive dificuldade com a graduação em si, mas eu tive aquela fase de aprendizado inicial para poder saber como que era para mim aprender. E essa etapa de aprendizado inicial se dá só no campo técnico? Ou seja, você chegou aqui talvez com uma defasagem na matemática e tudo mais, mas também foi uma defasagem no sentido relacional? Era muita coisa para se fazer, para se compreender na universidade? Ah, com certeza tinha muita coisa, mas eu acho que também o fator de socialização, de fazer amigos, de se sentir, de ter essa sensação de pertencimento também, envolve você gastar bastante energia, né? Então, assim, eu acho que a universidade, para mim, ela foi muito boa, sabe? Eu tive a sensação de que eu passava o tempo todo aqui, mas eu não me cansava de estar aqui, porque eu tinha um momento de sair com os meus amigos, de bater papo com eles, almoçar, lanchar, e tinham tantas coisas que a gente fazia junto que eu me sentia também curtindo toda essa vida universitária, mas eu tinha o tempo que eu ficava horas a fio na biblioteca, eu adorava a biblioteca central, sentia que era um ambiente muito gostoso, assim, e você via todos os estudantes ali na mesma vibe, assim, né, estudando e dedicando. E para mim, eu acho que o choque inicial na universidade que eu tive foi realmente, assim, por exemplo, o cálculo 1, que é um jeito de pensar. Eu acho que eu não tinha dificuldade com a matemática, mas eu tinha dificuldade com um raciocínio que era completamente diferente do que a gente estava fazendo, né? Eu não tive... Antigamente, as pessoas tinham algumas coisas de curso, assim, de cálculo, eles tinham até no ensino médio, né? Eu já não vivia essa realidade, como eu imagino que hoje em dia a maior parte das pessoas também não vivem, não deve ter escola hoje em dia que faz isso ainda. Mas então foi esse choque, assim, de extrapolar as coisas ali, ter uma capacidade de enxergar esse mundo de forma matemática, né? E essas vivências, esse contato com seus colegas, permaneceu no mestrado também? Como que foi seu mestrado? No mestrado, muitos dos meus amigos, eles... alguns foram para outras áreas, então a gente manteve o contato, mas no mestrado em si, quando eu fiz o mestrado, só um amigo foi comigo pro mestrado da minha turma, né? Que tinha formado comigo. Então, foi uma etapa de fazer novos amigos. E é interessante, porque os amigos que você faz na graduação, eles têm um certo perfil, no mestrado eles têm outro, no doutorado tem outro, né? Eu acho que são pessoas diferentes, assim, né? Você vai tendo... O tipo de relação começa a ficar uma relação mais de trabalho. Então, é um tipo de amizade diferente. Agora, já pulando para a etapa do doutorado, lá na França, na Universidade Paul Sabatier, que você concluiu em 2021. Como que foi essa experiência fora do país? Foi uma novidade para você estar residindo fora do Brasil? Ah, com certeza. Foi
A primeira vez que eu fui morar fora do país, eu tinha tido uma oportunidade breve, assim, de 1 mês de ficar nos Estados Unidos antes, que foi um programa que eu consegui participar na NASA, que foi incrível também, foi super interessante do ponto de vista também de aprendizado, de como se portar com pessoas de outras nacionalidades, dessa mistura de culturas também. Mas na França, eu acho que com certeza a imersão foi completamente diferente. Então, você tem contato com pessoas de tantas culturas diferentes, isso engrandece a gente enquanto ser humano de um jeito que é realmente incrível, assim. Eu acho que foi uma vivência que realmente mudou quem eu sou. E para mim, do ponto de vista também profissional, assim, também abriu muitas portas. Eu só tenho a agradecer a minha experiência lá. E você já dominava o inglês, o francês? Como que era o seu conhecimento de idiomas? E daqui a pouco eu quero retornar um pouquinho mais sobre essa estadia sua nos Estados Unidos. Então, eu fui pra lá sem saber francês nenhum. Então, eu sabia falar bonjour e era isso. Não sabia nem pedir pão. Mas foi uma experiência muito gostosa. Eu tava no sul da França. Eu fui pra lá cheia de ideias formadas sobre como os franceses eram e eu fui mudando completamente meu conceito também, os conceitos que eu tinha, né? Então, assim, eu cheguei lá e eu vi um pessoal muito amável, que tentava comunicar comigo, ao contrário do que muitas pessoas acham. Eu só sabia falar o inglês, então eu tava ali tentando comunicar com eles daquele jeito, e nem todo mundo necessariamente fala o inglês. Mas a cidade que eu fui, que era Toulouse, é uma cidade também muito universitária, é a cidade que é sede da Airbus, então tem muita gente lá que está vindo de vários lugares do mundo. É uma cidade que tem muitos brasileiros, é impressionante também a quantidade de brasileiro que tem lá, principalmente engenheiro. Então, assim, eu tive uma experiência, assim, das pessoas me receberem muito bem. Eu não esqueço, eu tinha acabado de chegar lá, fiquei 6 meses, e aí chegou a época do intervalo deles lá, da universidade, e aí eu resolvi voltar para visitar minha família, porque depois eu só poderia dali a 1 ano. E ainda bem que eu fui, porque depois chegou a pandemia. Mas aí eu vim pro Brasil, e quando eu voltei, uma amiga que eu tinha acabado de fazer lá, tinha 4 meses que a gente tava, 4, 6 meses que a gente tava convivendo, e aí ela falou, não, vou fazer uma festa de boas-vindas pra você. Então, assim, e ela era aquela típica francesa, então você olha assim, era completamente diferente do que eu imaginava que ia ser. Eu fui muito bem recebida e acho que eu tive uma vivência lá muito gostosa também de interação com as pessoas no ambiente de trabalho, de interação com as pessoas na cidade em si. Então eu gostei muito da minha experiência lá. E você retornou de lá fluente no francês? Meio intermediário. Eu consigo pedir o pão. Mas e assim, e antes de ir pra lá, você fez algum curso de inglês? Como que foi isso? Então, o inglês, logo quando eu fui para essa experiência nos Estados Unidos, antes de ir eu fiz um curso de inglês também, no Cultura Inglesa, e tive uma boa base, assim, do inglês, pelo menos do inglês inicial. Mas eu só fiz 1 ano de curso, que vocês devem imaginar, não é muito para você poder aprender a língua. E antes disso, na escola, era verbo to be todo ano, né? Que eu acho que é como todo mundo é ensinado no Brasil. Principalmente na escola pública, né? Principalmente, mas eu estudava, até que meu ensino médio foi em escola particular e era a mesma coisa. Então, não sei, tem alguma coisa no nosso ensino que a gente fica meio que limitado a isso. Mas, de forma geral, assim, eu não me considerava uma pessoa que sabia o inglês. Então, assim, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, foi muito difícil. Então, eu tinha que prestar muita atenção. Lá mesmo, eu ficava tentando aprender as coisas à medida que a gente estava indo. Eu acho que essa é uma característica minha que me ajudou muito na minha vida profissional, é que em face de uma dificuldade, você respira e tenta tirar o melhor daquilo ali. Então, por exemplo, você está com dificuldade de falar em francês ou em inglês, você tenta comunicar até com mímica, você vai querer ser entendido. Então, eu acho que não ter vergonha e tentar tirar o melhor daquilo, aprender e dar seu melhor para poder evoluir e sair desse estágio que você está de aprendizado, é a parte mais
para mim, foi a parte mais importante, né? Então, você perguntou como eu estudei o inglês. Para mim, quando eu vi que eu estava com muita dificuldade de entender o inglês das pessoas, foi quando durante esse estágio que eu fiz lá na NASA, enquanto eu conversava com o indiano, eu percebi que eu não conseguia entender nada que ele falava. Porque o sotaque dele era algo que eu não conseguia entender. E aí, eu cheguei aqui no Brasil e eu comecei a assistir toda semana, pelo menos umas 4 horas de série e filme em línguas falando inglês, mas com sotaques mais diversos. Então, eu assistia série inglesa, série australiana, séries de Bollywood, tudo que você imaginar, eu assistia. Então, filme, e isso melhorou muito a minha percepção, realmente, desses sotaques diferentes. E eu acho que me ajudou muito quando eu fui para a França, porque eles têm bastante sotaque no inglês deles. E passada essa experiência de intercâmbio, sair do país, essa miscigenação cultural, você voltou num pós-doutorado aqui no UFMG. Como que foi esse período? Foi muito bom também. Eu voltei para poder trabalhar com a professora Silvia, e eu não tinha trabalhado com ela ainda antes, mas a gente convivia muito desde do meu mestrado e mantivemos contato enquanto eu estava fazendo o meu doutorado lá na França. E a gente estabeleceu um vínculo de colaboração muito bom. Então, eu comecei a fazer a análise de uma estrela em particular para poder estudar o campo magnético dela. E foi interessante porque nesse processo a gente viu que tinha uma assinatura ali que podia ser característica da presença de um planeta. E aí a gente continuou fazendo esse estudo. Eu tive que aprender uma técnica nova para poder provar que aquilo ali era um planeta, e a gente conseguiu, por fim, publicar o resultado num artigo. Então eu acho que foi um pós-doc de muito sucesso. Como foi o contato com a mídia a partir dessa descoberta? A primeira reportagem que eu fiz foi aqui para o UFMG. E foi interessante porque foi uma reportagem muito bem feita, porque a gente foi destrinchando os detalhes, o jornalista teve muito cuidado para poder não passar nenhuma informação de forma equivocada, né? Para poder ter a física muito bem falada, ao mesmo tempo que passando a informação de uma forma que é atrativa também para o leitor. Então, foi muito interessante para mim. E depois, bom, é claro que depois que a reportagem foi publicada, um tanto de jornal veio me procurar e eu tive as experiências mais diversas. Mas foi muito bom, assim. Acho que nas primeiras vezes, principalmente a primeira vez que eu fui fazer uma reportagem gravada, assim, com a minha imagem, eu fiquei bem travada. Mas eu acho que a gente vai aprendendo a se soltar e vai ficando melhor. Na verdade, assim, a descoberta de planetas, a gente vai catalogando o número de planetas que já foram descobertos. E atualmente você tem ali quase 6 mil planetas descobertos, né? Mas se você volta, assim, 30 anos, você teve o primeiro planeta em torno de uma estrela tipo Sol, assim, que é onde a gente quer procurar vida, né? Que foi descoberto, né? Tanto que deu origem ao Prêmio Nobel do Didier Queloz e do Michel Mayor. E então, assim, isso foi... Tem tido um número de descobertas de planetas, assim, que está crescendo exponencialmente também por conta das missões que a gente tem hoje em dia, que permitem que a gente consiga enxergar melhor esses planetas. Mas, de forma geral, o planeta, o planeta que eu descobri, ele é um planeta que ele é interessante porque é muito difícil de você descobrir planeta em torno de estrelas que são bem jovens. Então, quando eu falo jovem, assim, você tem que pensar, por exemplo, que se o Sol fosse um idoso de 100 anos, eu descobri um planeta em torno de uma estrela que tem 12 dias de vida. Então, a gente realmente está olhando para como a história... A gente está tentando mapear a história do nosso sistema solar, né? Olhando lá no início como ele é formado. Então, para você ter noção, com esse planeta, a gente tem apenas 3 sistemas que foram detectados até hoje nesses estágios iniciais. Então, a gente tem muito pouca informação ainda sobre os planetas nesse estágio inicial de formação. É um resultado muito relevante porque ele contribui para várias teorias que tentam explicar como o nosso sistema solar se formou, e eu acho que é relevante também na discussão no âmbito de onde procurar vida. Perfeito, professora Boni.
E depois você ingressou aqui como professora, né, na UFMG. Como que foram os seus primeiros contatos em sala de aula? Teve aquela ansiedade? Como que foi essa sua experiência? Eu acho que é sempre um aprendizado, né? A gente aprende muito com os alunos. Tempo que a gente gasta ali preparando a aula, ele nunca é suficiente para responder todas as perguntas dos alunos, né? É um aprendizado, assim, eu tô gostando muito. Por enquanto eu tô dando cursos para o início da graduação, então é interessante ver também como que os alunos, o nível de motivação dos alunos, como que eles, dependendo do curso que eles são, a resposta que eles dão para o estímulo na sala de aula. Então, tem muita coisa, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu tô gostando muito da minha experiência até agora. Agora sim, pegando mais na parte de conselho e reflexões, quais conselhos que você daria para os estudantes que estão passando pela graduação agora, posto as dificuldades que o curso de Física oferece? Eu acho assim, tentar descobrir, de certa forma, como você se insere ali naquele, por exemplo, no curso de Física, que tipo de profissão que você gostaria de ter exatamente, sabe? Se você quer atuar como pesquisador, se você quer atuar na indústria. Isso aí é uma coisa que às vezes gera muita insegurança para os alunos, né? Porque a gente fica... Às vezes a gente experimenta uma coisa, não gostou tanto, muda... Eu, por exemplo, quando eu entrei, eu não imaginava que eu ia ser astrofísica. Eu comecei na física, assim, o que me encantava e o que eu acho que encanta... É curioso, porque eu acho que todo mundo que entra na física, metade está encantado com astrofísica, que não era meu caso na época, e a outra metade está encantado com quântica, né? Eu estava nessa outra metade. E na prática, quando eu fui tendo essa experiência, que eu fiz iniciação científica, que envolvia quântica, e eu não me encontrei ali. Então, esse processo ali de você tentar achar o que exatamente você quer fazer, ele é algo que pode ser longo, ele pode, às vezes, até na pós-graduação, você pode ainda estar um pouco na dúvida. Mas é algo que envolve você experimentando, tentando ter contato com a realidade que você vai viver, né? Então, se você quer ser pesquisador, ter contato com os professores, com os outros alunos que estão na pós-graduação, conversar com eles sobre a realidade também de fazer ciência no Brasil, fora, descobrir aonde você quer estar. E eu acho que depois que a gente tem um pouco dessa noção, a gente consegue trilhar o caminho que ajuda a gente a chegar lá, né? Com todos os percalços, né? Mas para a graduação em si, eu acho que das melhores coisas que eu fiz, assim, foi investir em aprender o inglês, porque realmente ele é porta de entrada para tudo hoje em dia, e na programação, porque eu acho que também na física hoje em dia, e em muitas áreas, né, a programação é essencial, e inclusive se você depois quiser trabalhar na indústria ou trabalhar com outras coisas, a programação é com certeza um diferencial muito grande na área de exatas. Sim, agora falando mais sobre a programação, como que ela se inseriu no seu dia a dia, principalmente fora do meio profissional, na sua vida mais pessoal? Na minha vida pessoal eu uso programação até para controlar minhas finanças. Eu pego o aplicativo do Banco do Brasil, exporto a planilha CSV, já puxo aquilo ali, alimenta a minha planilha do Excel e ele já fala, você gastou tanto com restaurante, tanto com moradia, tanto com gasolina, e eu olho lá no final do mês e sei onde que eu preciso mudar. Então, até quando eu era estudante de doutorado, isso foi muito bom, porque, assim, morando fora foi algo que eu tinha que me sustentar 100%, né? E aí, quando você tá lá, você pensa assim, gente, se eu não for equilibrada financeiramente, para onde que eu vou? Porque você tá sem família lá, você tá sozinho. Então, você tem essa preocupação, que eu acho que é natural, né? Principalmente quando você não tem alguém que vai conseguir te mandar aquele tanto de dinheiro do outro país, né? Então, assim, você tem que ter um nível de controle financeiro, que é algo que a gente não aprende muito também na infância, né? Professora Boni, você deseja acrescentar mais alguma coisa? Talvez que foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Foi uma experiência muito legal e eu espero que todos tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre mim. Ótimo. E agradecemos muito a sua participação nessa primeira parte. E com isso a gente encerra mais um episódio do Eureka. Se curtiu, compartilha com aquele amigo que adora ciência, números e boas histórias. Nos vemos no próximo episódio. Fique ligado no nosso Instagram, onde você pode saber de antemão
quem serão os próximos convidados e deixar suas perguntas. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física da UFMG, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Vega e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Caroline Leite, Agatha Vitória e John Carvalho. Entrevistadores, o Everton Carlos e John Carvalho. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.